Para fazer a abertura desta mesa, convidamos o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os nossos professores que participarão desse debate, dessa exposição a respeito do nosso programa de atendimento especial ao aluno. Esse programa ele está sendo implantado este ano. Na realidade, é mais do que um programa, é um setor de atendimento, de articulação de todos os outros demais setores de atendimento da nossa universidade. E o nosso objetivo, um dos objetivos principais desse setor é proporcionar ao aluno com alguma necessidade especial o atendimento adequado para a sua necessidade, para resolver a sua necessidade ou para encaminhar para os setores apropriados para que possam reduzir a sua dificuldade e tendo como pano de fundo, como exatamente a nossa preocupação com relação a que, quando um aluno tem alguma dificuldade de aprendizagem, de adaptação dentro da universidade, a tendência é que esse aluno tenha duas coisas podem acontecer com esse aluno. No processo de ensino-aprendizagem, esse aluno tem um baixo rendimento. Outra consequência também dessa situação é que, em função, inclusive, dessa primeira questão, isso pode levar o aluno a evadir-se da universidade. Então, a nossa preocupação não é só com a evasão, mas a retenção aqui do aluno, de tal maneira que retê-lo aqui na universidade, não obstante as dificuldades que ele venha enfrentando, ele possa aqui, não só ficar aqui conosco, não evadir-se, mas ter o melhor aproveitamento possível, mesmo diante de uma dificuldade que, eventualmente, não poderá ser completamente superada. E eu falo, naturalmente, de um contexto mais amplo e que será certamente discutido aqui, explicado com detalhes, o espectro de problemas que o aluno pode ter aqui conosco, que vão desde problemas de dificuldades cognitivas, não é, causados provenientes das mais diversas formas, como, por exemplo, a dislexia. O aluno é disléxio e eu vou me arriscar a dizer que tem um espectro aí de dislexia, ela não é absoluta, né? Você tem graduações de dislexia, por exemplo, e nós temos que saber como tratar com esse aluno. Nós temos que aproveitar o potencial que aquele aluno tem, a oportunidade que ele teve de ingressar na universidade e exercitar a nossa responsabilidade social quanto à inclusão deste aluno. Um aluno com dificuldades de aprendizagem certamente é um potencial candidato à evasão, porque o aprendizado dele vai ficando cada vez mais difícil, ele vai se desestimulando, e a tendência é que nós tenhamos perdido esse aluno no futuro próximo. Mas mesmo aqueles alunos que são perseverantes, eles precisam ter um melhor rendimento. Eu sempre dizia, quando discutia com isso, que o problema crucial da nossa abordagem, do nosso foco, não é o aluno. Não é o aluno. O problema, do ponto de vista do desafio diante desse problema, é exatamente o professor. Certo? Então, muitas vezes a gente diz, o aluno tem aquele problema e nós cruzamos os braços e o consideramos como um aluno que não teria aquele problema. Então, o grande desafio é exatamente, ao criarmos esse programa de orientação, atendimento e orientação especial ao aluno, é entender que nós precisamos nos preparar
metodologicamente para que nós possamos, então, não obstante a existência do problema, nós possamos contribuir para que aquele aluno possa ter o melhor aprendizado possível, o melhor aproveitamento neste seu processo de aprendizagem, ou dentro do contexto do processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é um dos nossos desafios. O segundo desafio é aquele aluno que, por dificuldades financeiras, ele também se desestimula, ele não se sente muito bem no meio de outros colegas, e essa dificuldade pode levá-lo, inclusive, a um grau de dificuldade tal que vai levá-lo a evadir-se também da universidade. Então, outro aspecto é o aspecto financeiro. E estaremos, então, aqui também abordando esse aspecto também, aspecto cognitivo, aspecto financeiro. Teremos aqui, aliás, por aspecto cognitivo, nós temos um programa que já existe, né, professor Cleverson, já há algum tempo, é o programa Proato, mas que o programa Proato ainda não tinha instalações próprias, ele era um tanto, a dificuldade, né, professor Molina, um pouco mais difícil de realmente implementá-lo como nós gostaríamos de fazê-lo, mas agora o Proato tem um espaço físico de atendimento. Então, a questão cognitiva será uma abordagem que será uma das abordagens desse sistema geral de atendimento e orientação ao aluno. Nós teremos psicopedagogos, teremos ali para um atendimento relacionado a essa questão, mas de dificuldades de aprendizagem. A questão financeira será abordada pelo atual sistema de permanência do aluno, que está ligado ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, nossa mantenedora. E nós, então, convidamos o nosso diretor aqui, professor José Paulo, para que pudesse também deixar claro os limites, as funções, as atribuições desse setor de atendimento. Em princípio, no passado, nós tínhamos que esse setor cuidava de todas as questões relacionadas com a preocupação com a evasão e na tentativa de termos aqui uma retenção, reter o aluno aqui. Agora, esse setor vai se preocupar com as questões financeiras e a universidade compete as questões acadêmicas. E a terceira questão, fazendo um resumo assim, bem concreto dos objetivos desse programa, está relacionada com as questões mais existenciais. Nós estamos tratando com adolescentes que estão sujeitos às mais diversas adversidades do dia a dia nesse mundo que nós vivemos. Tá? São jovens, adolescentes, jovens, e que precisam de uma palavra de aconselhamento, precisam de um ombro amigo, precisam, às vezes, uma palavra, chegar próximo desse aluno e uma orientação para este aluno pode mudar a vida dele. Então, temos alunos que estão de mal com a vida, brigaram com a namorada, brigaram com os pais, estão aqui se sentindo aqui muito isolados, relacionamento está um tanto problemático, conturbado. Então, nós teremos um capelão lá também para abordar essas questões. Então, teremos psicopedagogos, capelães, e na retaguarda estaremos toda uma equipe de pedagogos, não é, especialistas em dificuldade de aprendizagem que são professores, não é, seja do CCBS, não é, professores mais ligados à área da psicologia, não é, e professores que estão lotados no CEFT. Nós queremos agradecer aos dois diretores do CEFT, como já o fizemos hoje pela manhã, a professora Berenice, professor Marcelo, pelo empenho, pelo engajamento nesse programa, porque nós temos certeza que os maiores problemas que nós vamos enfrentar não serão aqueles em que a abordagem será direta e que uma conversa, uma orientação feita na primeiro approach que nós tivermos vai resolver o problema. Problemas mais complexos são aqueles que vão precisar de um acompanhamento.
e serão os professores da retaguarda que formam basicamente o grupo do PROATO, que terão uma participação muito importante para que nós possamos reverter algumas situações. Então, procurei em breves palavras, sem gastar muito tempo, aquilo que eles vão gastar 2 horas aqui falando, viu? Então, nós teremos inicialmente aqui nosso gerente do Sistema Geral de Atendimento, o Wagner, que vai fazer uma explanação geral sobre o programa, de uma forma geral, apresentar, concluindo com o fluxograma, não é? E depois nós teremos as pessoas que vão participar sob a moderação, o professor José Paulo, professor Molina, que é o coordenador do PROATO, e o nosso pró-reitor, professor Cleverson, que será o moderador dessa mesa. E interessante, né, é que esse programa, com exceção da parte financeira, esses outros setores envolvidos, eles respondem academicamente à pró-reitoria, que coordenará esse programa de uma forma ampla, e tenho certeza absoluta que será um grande sucesso. As instalações estão sendo concluídas esta semana, são ali no mezanino do João Calvino. Perdemos a nossa sala de coffee break, mas por um motivo nobre, nós não temos outro espaço aqui no campus, e foi aquele espaço ali mais adequado, que, integrado também à central de atendimento ao aluno, contribuirá para que nós tenhamos os nossos objetivos delineados, alcançados com esse programa. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Eu já me desculpo que daqui a mais ou menos 1 hora eu tenho que me ausentar. Então, se eu me ausentar, não é porque a discussão não está interessante, mas é porque eu tenho outros compromissos ainda nesta tarde, após um período. Aí eu estava de férias, os professores estavam de recesso. Não é, professor Arão? O professor Arão me lembrou, olha, nós não estávamos de férias, estávamos de recesso. Muito bem, professor, eu estava de férias. E temos algumas coisas que estão para serem ainda levadas a efeito administrativamente esse dia. Então, desejo sucesso e muito obrigado pela atenção. E agora, para dirigir os trabalhos dessa tarde, convidamos o professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor de Graduação e Assuntos Acadêmicos. Convidamos o diretor de Finanças e Responsabilidade Social do Instituto Presbiteriano Mackenzie, professor José Paulo Fernandes Júnior. Coordenador do Programa de Atenção e Orientação aos Discentes, professor Dr. Rinaldo Molina. E o coordenador geral de atendimento ao aluno, Wagner Pereira Ricarte. Passamos a condução dos trabalhos para o professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida. Boa tarde a todos os colegas professores aqui presentes, professores e professoras. Boa tarde, doutor Benedito, já nos cumprimentamos, a quem também agradeço pela gentileza dessa abertura, nessa sessão, que para nós é da maior importância, e tendo em vista o nosso desejo de propiciar um tempo suficiente, ou minimamente suficiente, para que haja uma interlocução com a audiência, nós vamos, já conversei com as pessoas que integram essa mesa com a devida antecedência, nós vamos dividir o nosso tempo, que é no máximo 1h30, até porque na sequência teremos um outro evento aqui também muito importante neste auditório, não é, da Semana de Preparação Pedagógica. Então, nós temos aí um teto de 20 minutos para cada uma das pessoas, e na sequência que o nosso magnífico reitor também já antecipou, nós começaremos com o Wagner, depois na sequência o professor José Paulo, nosso diretor de Finanças, e em terceiro, nessa sequência, ela tem uma certa sequência lógica, não é? O professor Rinaldo Molina, e aí abriremos, desejavelmente, meia hora, 20 a 25 minutos, meia hora, para as interlocuções, as pessoas que estão
a exemplo do que aconteceu nas outras sessões, com o papel para pegar as perguntas, você dirige as perguntas aqui à mesa, por favor, e nós teremos a possibilidade de meia hora para conversarmos de forma mais aberta, mais coletiva. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o Wagner, para que faça bom uso dela até nos próximos 20 minutos. Quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco aqui. Quero expressar minha alegria. Trabalho com os colegas desde 2012 na instituição. No segundo semestre do ano passado, tive o prazer de vir agregar aqui também junto à universidade. Quero dizer que estou muito feliz, muito contente em poder agregar junto com os nobres colegas aqui também na universidade. Tá? Bom, nós temos uma coordenação criada por um ato da reitoria, que chama-se Coordenadoria Geral de Atendimento ao Aluno. Né? Foi criada, e eu pretendo ser breve também nas minhas colocações, foi criado pelo ato da reitoria 9 de 2016, de 8 de setembro, que criou a Coordenadoria Geral de Atendimento ao Aluno. Né? Então, quais são os setores envolvidos nessa coordenação? Nós temos os setores envolvidos, setores de atendimento da Secretaria-Geral e o AFA, né? Atendimento financeiro ao aluno. Anteriormente, esses dois setores, Secretaria-Geral e AFA, faziam atendimentos separados ali no prédio 14, no prédio da Secretaria-Geral. Lembrando que nós temos a parte de atendimento na parte do térreo e os andares acima, agora ficou a CPCA, né, que responde ao engenheiro Nelson Calegari, mas a parte de baixo, o térreo do prédio 14, agora foi incorporado junto a essa coordenação. Então, está aqui, tem por volta de 15 funcionários que estão sendo agregados, e é interessante porque antes eram feitos atendimentos separados. Secretaria-Geral era um atendimento, o AFA era outro atendimento, e isso causava um certo desconforto ali na hora do atendimento do aluno. Agora todos eles estão respondendo a uma coordenação, então todos os atendentes vão atender tanto demandas de financeiro quanto demandas acadêmicas ali naquele local. O outro setor que foi incorporado também é a Central de Informações, que ficavam no prédio da entrada, próximo da portaria ali na rua Itambé, conforme o magnífico reitor disse, agora eles já estão devidamente alocados no mezanino do prédio João Calvino, com a estrutura nova montada para eles, e todas as ligações telefônicas do nosso ramal, do nosso número tronco, eles acabam caindo na Central de Informações. Se alguém liga, seja o aluno, ou o pai, ou o responsável liga no telefone do Mackenzie, pede para falar com o atendente, é esse pessoal aqui que atende, que estão ali no mezanino do João Calvino, uma equipe de cerca de 12 funcionários trabalhando em regime de escala. E essa Central de Informações, ela precisa saber de tudo que está acontecendo dentro da instituição, porque todo mundo liga para tirar alguma dúvida, para saber algo sobre o edital, ou seja o aluno, seja o pai, às vezes não conhece como que é a estrutura da universidade e acaba procurando a Central de Informações. Então, é um setor que tem uma demanda muito forte, de contatos externos, e precisa estar muito bem preparado para poder receber isso. Também, quando alguém liga em algum departamento dentro da universidade, que a URA acaba direcionando para alguma unidade acadêmica ou qualquer outro lugar que não seja o atendente, e não há o atendimento daquele telefone, acaba indo diretamente para a Central de Informações também. Então, acaba que o volume de ligações acaba sendo muito alto, Obviamente que tem alguns períodos de sazonalidade, mas geralmente costuma ter uma quantidade muito considerável de atendimento aqui nesse departamento. O outro é o atendimento da pós-graduação, que fica ali no térreo do edifício João Calvino. Esse setor está sendo incorporado agora à coordenação, provavelmente em fevereiro, a gente vai começar um processo transitório, porque ali nós temos tanto o back-office quanto o front-office, todo mundo atende, todo mundo faz back-office. Então, a gente tem ali alguns alinhamentos para fazer com o professor Sérgio, professora Natasha, professora Helena, para a gente poder
direcionar e fazer um setor exclusivo de atendimento ao aluno, também estará junto desse corpo de atendimento ali no térreo do João Calvino, a equipe da professora Maria Lage, também da COI, né, também estará. Então, basicamente, esses são os 3 setores que estão incorporados nessa nova coordenação. Então, caso os colegas queiram ou tenham alguma demanda em relação à questão de atendimento que envolvam esses departamentos, pode me procurar, eu estou à disposição. Tá? Agora, quais são os objetivos dessa nova coordenação, CGAA? Primeiro, na questão de processos, reestruturar os processos acadêmicos e administrativos das mantidas, tornando-os mais ágeis e eficazes. Então, é fazer um trabalho em cima da questão de processo. Existem muitos processos, nós temos uma demanda muito grande de processos internos, e processos que precisam e podem, muitas vezes, serem agilizados. Então, a intenção realmente dessa nova coordenação também é trabalhar na agilização desse processo, criação de novos processos, trabalhar a questão eletrônica, dos processos eletrônicos internos, que pode melhorar também, mudança de vários outros processos que estão correlacionados à questão de atendimento. Proporcionar ajuste no atendimento ao aluno da UPM. E aí nós estamos falando de estrutura, né? Também propor e prover uma estrutura boa para o nosso aluno ser atendido, e nós também estamos falando de pessoas também, capacitação de pessoas, que até daqui a pouquinho a gente vai também tratar um tópico sobre isso. Então, esse proporcionar ajustes no atendimento ao aluno da UPM, ele tem vários aspectos que nós podemos trabalhar, tá? Tanto na questão de estrutura, quanto também na questão do nosso pessoal, da questão da capacitação e outros fatores que também acabam demandando o atendimento. O outro, unificar atendimento de setores administrativos com os quais os alunos precisam se relacionar, reunindo as atividades de atendimento em uma única coordenação. Então, quando você concentra todas as partes de atendimento em uma única coordenação, é muito mais fácil você poder trabalhar, né, na questão de mudança de processo e atividades, e o fato de você reunir tudo numa coordenação, o fluxo de informação, a transferência de conhecimento entre os atendentes se torna muito mais fácil, né? Então, um dos objetivos desta coordenação também é propiciar esse tipo de ambiente de transferência de conhecimento com facilidade. Outro ponto objetivo é trabalhar uma nova cultura, né, de acolhimento ao nosso aluno. Né? O que é essa nova cultura? É fazer tudo o que ele pede, é dizer sim a todos os requerimentos dele? Não, não é nada disso. Né? É uma maneira mais humana de nós podermos trabalhar com o nosso aluno. Eu acho que essa é a pauta principal aqui nessa tarde, né, professor Kelvin? Então, eu acho que é a pauta principal, a gente trabalhar numa forma mais humana, dar um atendimento de maior qualidade aos nossos alunos. Seja aquele que precisa de um atendimento especial, seja aquele que está nos balcões de atendimento, das nossas frentes de atendimento, principalmente dos 3 setores que eu acabei de citar anteriormente. Né? E aí nós temos também a questão, né, centralizando os fluxos de processos, porque se nós temos alguns processos que se diferenciam entre os setores, quando você unifica tudo em uma coordenação, é muito mais fácil para você unificar também processos. Tá? E na questão aqui da comunicação interna, que é trazer uma melhoria na nossa comunicação interna, esse é um problema que as frentes de atendimento é muito recorrente. Né? Principalmente o pessoal da Central de Informações, que eu mostrei há instantes atrás, eles sofrem muito com falta de informação. Né? O nosso aluno, o nosso cliente liga de fora para pedir uma informação que é relativamente básica, e às vezes essa informação não chegou da sua fonte até a Central de Informações. E aí liga o aluno, liga o pai, ligam todos, e aí acabam que eles tendo que correr atrás das informações, e em muitos casos até eles descobrem a informação quando algum aluno liga e pergunta. Né? Então, a intenção também dessa coordenação é prover uma maior comunicação interna, melhoria da comunicação interna. E também, quando você tem tudo
centralizado, você melhora também a organização setorial, né, os processos administrativos dentro dos departamentos. Então, esses são os 4 principais objetivos. É óbvio que a coordenação vai trabalhar muito além desses 4 objetivos, e eu acho que seria importante passar isso para os colegas. Agora, o que compete à CGAA? Né? Integrar todas as informações acadêmico-administrativas relacionadas ao aluno. Como que ele vai fazer isso? Compartilhando informação entre as frentes de atendimento, recebendo informações dos departamentos de origem. E caso tenha algum tipo de gap, nós vamos ter que trabalhar isso. Por que essa informação não está chegando até as nossas frentes de atendimento? Por que a gente tem esse gap junto com os alunos? Que o aluno, às vezes, pergunta algo e nós não temos essa informação. Então, a intenção também é fazer essa integração dessas informações com as nossas frentes de atendimento. E é interessante que, às vezes, uma frente de atendimento tem a informação e a outra frente, lá do outro lado do campus, não tem a informação. Deveriam ter, então, a intenção é fazer essa integração. Desenvolver processos internos que dinamizam o atendimento ao aluno. Ou seja, como que nós vamos fazer isso? Fazer uma análise do mapeamento de processos. Os processos estão funcionando como deveriam? O que nós podemos melhorar? O que nós podemos agilizar isso daí para propor uma satisfação melhor para o aluno? Então, nós temos vários caminhos que podemos fazer isso também, através de meios eletrônicos, informatizações de processos, reanálise de algum processo que pode ser agilizado, e eu acho que os meios eletrônicos, eu acho que é algo fantástico, porque a gente percebe que tem uma incidência enorme aqui de papel andando, né? Então, os coordenadores que sempre têm que responder requerimento, que o digam, né? Então, a gente já tem procurado, junto com a CPCA, fazer a agilização desses processos. Primar pelo bom atendimento, por meio de respeito, postura, equilíbrio, boa comunicação, profissionalismo e proatividade, atentando aos princípios e valores da identidade institucional. Então, como que nós vamos primar esse atendimento? Fazendo treinamento e desenvolvimento junto com os nossos atendentes. Né? É fazer um programa de capacitação desses atendentes também. É fazer avaliação de desempenho dos nossos atendentes. Estão atendendo bem, a contento, têm as informações? Se ele não deu a informação necessária, ou por quê? A informação não chegou a ele não estudou, né? Então, acho que isso é importante, nós termos esse tipo de estudo nas nossas frentes. Buscar atualizações e estratégias para a melhoria do atendimento. É o foco no cliente, é a nova cultura que eu acabei de citar, né? Para buscar essas novas estratégias para poder melhorar o atendimento. Encaminhar, quando necessário, as demandas do aluno à área competente. Então, assim, a CGAA, ela não tem gestão sobre as demandas. Ela é a receptora, a captadora da informação que distribui para os seus departamentos competentes. Então, seja ela acadêmicos, seja financeiras ou qualquer outro tipo de demanda. Estou correndo um pouquinho porque já foram 10 minutos, né? Identificar e sugerir as mudanças de procedimento para melhor resultado na satisfação do aluno. Então, assim, devido ao nosso alto número de atendimento, é possível, né, a gente ter essas informações de quais são os gaps, levantar os gaps que prejudicam a eficiência dos processos e acabam, né, querendo ou não, acabam manchando um pouco o nome da instituição em muitos casos. Então, assim, é possível a gente levantar e nós vamos fazer isso. Prestar contas de relatórios mensal à reitoria das atividades de atendimento. Então, a CGA responde direto à reitoria, né? E a ela compete fazer os relatórios de tudo que é relacionado, as ocorrências relacionadas ao atendimento, né? Dados inerentes ao atendimento, seja das nossas frentes, sejam das unidades, né? A CGA tem essa competência também de gerar essas informações e acabar passando também para a reitoria. Ok? Bom, aqui eu acho que é importante, porque já é uma introdução para o professor Dr. Zé Paulo. Esse fluxograma, ele depois de muito estudo, muitas análises, muitos debates, nós chegamos a esse fluxograma em relação à questão
de atendimento especial. O que nós falamos de atendimento especial? Nesse fluxograma aqui, ele está compondo questões de trancamento e cancelamento de matrículas. Hoje, no contexto atual, toda a demanda de trancamento e cancelamento ela vai para o setor de permanência, né? O professor Dr. Zé Paulo. Agora, nós estamos trazendo um novo cenário para isso. Hoje, eles atendem tanto demandas acadêmicas quanto financeiras, né? É óbvio que, se for acadêmico e tiver que encaminhar para o coordenador, a própria permanência acaba encaminhando e fazendo o processo interno que é devido conforme a norma, né? Só que aqui agora nós temos as nossas frentes de atendimento, a CGA vai fazer a captação, né, dar a informação necessária para esse aluno. Se ele chega, por exemplo, numa frente de atendimento e fala assim, ó, quero trancar a minha matrícula, né? O atendente vai perguntar, mas qual o motivo do seu trancamento? Aí ele vai fazer a primeira abordagem, vai tentar trabalhar para a gente tentar reverter esse quadro. Então, isso já vai começar nas nossas frentes de atendimento, tá? É óbvio que o aluno também pode ir direto, né, ao setor responsável. Melhor eu falar aqui, porque aí vão entender, né, o porquê desses três aqui. Então, a CGA ela faz a abordagem. Se é assunto acadêmico, se for assunto acadêmico, né, e nós já definimos uma lista para esses assuntos, para essas demandas, ele vai mandar para o PROATO. Se não for assunto acadêmico, tá, questões de ordem financeira, conforme o Dr. Benedito já falou, ele vai para o setor de permanência Mackenzie, SPM. É óbvio que a ouvidoria pode mandar direto, diante de alguma abordagem que foi feita na ouvidoria. O próprio aluno pode ir direto também, se está com problema financeiro, já sabe que é permanência que atende, ele pode ir direto. Então, nós colocamos isso daqui já justamente para ter, já sabemos que ele necessariamente ele não precisa passar pelas nossas frentes de atendimento. A mesma coisa, aqui também o próprio coordenador do curso também pode direcionar direto para a permanência. Nas questões acadêmicas também é a mesma coisa, a própria ouvidoria pode absorver, alunos, pais e responsáveis também pode procurar direto para o PROATO, e o coordenador do curso também poderá mandar direto para o PROATO. Só que eu não vou entrar em detalhes nesse processo, porque será tema da apresentação do Dr. Zé Paulo e do professor Molina. O PROATO, por sua vez, vai encaminhar para quem seja o suporte pedagógico, seja o coordenador do curso ou o capelão, vai encaminhar para quem é devido, depois vai retornar para o PROATO para finalização do processo, que vai enviar para frente, e a CGA vai fazer o acompanhamento desses casos. Não que ela vai decidir sobre isso, ela apenas vai fazer a coleta da informação para poder munir a reitoria de informações sobre esses atendimentos. Então, ele passa só por caráter informativo aqui na CGA. E também a permanência, ela vai encaminhar, seja para fazer acordo financeiro, ou seja para fazer para o atendimento financeiro aluno, ou bolsas, e depois também vai mandar essa informação para a CGA. Se é um processo que não precisa lançar no sistema, não precisa passar para a CPCA, a CGA já vai finalizar ele aqui mesmo. Por isso que tem a finalização de processos que não envolvem a CPCA e o AFA. A CGA já encerra ali, já traz a informação e já manda, já compõe o relatório mensal para a reitoria. Se for, por exemplo, um trancamento que não conseguiu ser revertido, precisa trancar esse aluno no sistema, então a CGA vai enviar para a CPCA, que, por sua vez, vai informar o AFA para que sejam tomadas as devidas providências de ordem financeira. Ok? Então, resumidamente, esse é o processo, né? Mas agora nós vamos ouvir, né, eu já estou encerrando, nós vamos ouvir o professor Zé Paulo, que vai falar sobre esse processo aqui da permanência, e logo depois o professor Molina, que vai falar também sobre a questão do PROATO. Ok? Bom, esse é o meu contato, agradeço novamente todos poderem me ouvir, aí está o meu contato e meu telefone, meu ramal, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, muito obrigado, e eu acho que estamos dentro do tempo. Obrigado, viu? Eu vou também tentar ficar nos 20 minutos, e o setor de permanência do Mackenzie, como já foi abordado,
ele ele tinha uma atuação tanto na área acadêmica como pessoal e financeira. E como aquela máxima que sozinho se vai mais rápido, porém em grupo se vai mais longe. E com essa visão sistêmica sábia aí do Dr. Benedito, ele criou esse departamento para que a gente possa ter uma eficiência e eficácia extremamente superior, a gente possa ampliar, e eu tentarei passar para vocês uma ideia do tamanho disso e que escoam recursos que poderiam ser aplicados na excelência de ensino. Muito bem, o objetivo do setor de permanência é um mero mediador, como a área financeira é uma área de apoio à atividade fim. Nós somos uma área de apoio à atividade fim, ok? Ora, se o nosso objetivo é ser um mediador, a nossa finalidade é prestar serviço de excelência aos alunos. Muito bem. O setor de permanência, a rotina do trabalho é realizado pelo setor, se dá no processo de relacionamento continuado ao aluno, então são dados quentes, né, que a gente chama aí em CRM, porque há um contato relacional, ok? E normalmente no momento de maior tristeza e dificuldade, né, do aluno, de forma intensiva, integrada e holística, dentre suas ações executadas e suas respectivas categorias. Porque nós temos também a educação básica, ok? Num percentil bem menor. Bem, as funções, aqui rapidamente, porque eu quero primar a partir daí. As funções, veja, essa era a abrangência, agora ficará mais delimitada e faremos novos trabalhos. Detectar e analisar os principais motivos de desligamento. Muitas vezes a pessoa vai lá e nem conta a verdade a priori, porque muitas vezes até se envergonha do real motivo. Então, por isso que eu achei fantástica essa nova estrutura, porque vai desde o capelão até outras atividades, inclusive psicológicas, né? Executar ações cabíveis para contribuir com a permanência do estudante, que o nosso propósito é esse. E não só com aquela visão do ganho, não, é a visão da contribuição para a formação do cidadão, porque, no fundo, é esse o nosso objetivo. O ganho financeiro é consequência, ok? Aprimorar a aplicação de políticas institucionais na experiência de atendimento ao aluno, que nós poderemos contribuir com a universidade no tocante ao que ouvimos, ao que vivenciamos lá no atendimento pessoal com os jovens. E, por último, aqui, computar atendimentos resultantes, porque nós somos mediadores. Ora, faça um relatório e encaminha para a universidade e para o instituto. Essas são as funções básicas. Muito bem. Agora, para vocês terem uma ideia, porque, no fundo, quando a gente começa a olhar o tamanho, a gente começa a ter a percepção correta. Aqui são dados genéricos, consolidados. Em 4 anos, de 2013 a 2016, registrados, nós temos, na graduação, 7.328 cancelamentos formalizados, alunos que cancelaram, ok? E 7.000, arredondando, trancamentos. E perfaz aí 14.000. No mesmo período, casos registrados de reversão, e reversão não necessariamente pelo setor de permanência. Tem muitas reversões que são espontâneas. Ele cancelou, trancou, depois ele voltou, ok? Então, não é da área, nós estamos falando na instituição, que é maior do que áreas, ok? 1.801. Na pós, também tem isso, cancelamentos 1.684, trancamentos 59 e 1.743 no total, 75 revertidos. Bom, aqueles aqui, eu sei que tem várias pessoas da área de exatas, começar a fazer uma conta aqui financeira do que perdeu-se de faturamento aí é monstruoso, né? Considerando que 85% das IES em âmbito nacional,
elas têm até 1.500 alunos, em 4 anos ali, 16 mil alunos, quantas instituições de ensino passaram? Agora, vocês imaginem nas listadas, que tem 190 mil, 200 mil, 300 mil alunos. Isso é um negócio louco, tá certo? Financeiramente. Bom, para vocês terem uma ideia, daqueles 7.328 que cancelaram na graduação, quais são os principais motivos? Isso daqui não é uma verdade absoluta, ok? É uma verdade provisória, é de apontamentos, é oriundo de apontamentos que serão aprimorados. Veja só, no ranking, o primeiro caso, 24% disso daqui, o aluno entrou numa instituição pública. Então, isso não tem, o cara vai cancelar. Ele fez aqui, não sabia se entrar numa pública, ele foi para lá, ok? Então, isso está dentro desse número, mas não há necessariamente uma ação. Foi uma opção, ok? Muito bem. E outras instituições, 19%. Aqui cabe salientar, nós que temos o espírito mackenzista, falamos, pô, o cara saiu daqui, foi para a PUC, foi para a SPM, de repente nós não éramos a primeira opção. Como tem muitos que prestam aqui na PUC, se ele não entra aqui, ele faz lá. E o inverso também é verdade. Então, tudo isso poderá ser analisado agora com essa magnífico departamento não, do doutor Benedito, né? Falou agora, dessa área fantástica que está sendo criada, nós vamos ter analiticamente, ok? E o terceiro, não adaptação ao curso. Isso é comum. Eu mesmo tenho a filha de um grande amigo meu, que ela entrou aqui em arquitetura, fez 1 ano, ele me ligou e falou, nossa, minha filha falou que vai desistir, o negócio dela é psicologia. É quase igual. Aí ela fez, e ela está estudando psicologia aqui agora, tá certo? Então, poderemos trabalhar o aspecto vocacional, de repente ele tinha uma outra expectativa, e a gente mantém, porque nós temos uma diversidade significativamente de cursos. E a quarta, financeira. Eu acho que tem muita gente que fala que é isso, e no fundo é dinheiro. Mas tem, às vezes, né, não quer externar a sua condição, né, de pré-falimentar, vamos dizer assim, ok? Que, infelizmente, é uma verdade hoje. E ordem pessoal 8. Muito bem, mas tocando. Cancelamento da pós. Só para vocês verem se há alguma correlação entre graduação e pós no ranking. Incompatibilidade de horário, ok? Ordem financeira, latente. O cara é mais maduro, ele externa. Não dá. Não tem bolsa, a empresa não paga, eu tenho compromisso, sei lá. Ordem pessoal e assim por diante. Ok? Isso é percentual, né? Muito bem. Trancamentos, rapidamente. Intercâmbio, 30%. Isso não é perda. Ele trancou, mas ele vai voltar, não é isso? Ele foi fazer um módulo lá fora. Então, veja que aquele número parece tão assustador. É o que o doutor Benedito sempre falava, Zé Paulo, esses relatórios, aí tem coisas que induzem a uma falsa compreensão, uma meia-verdade, né? Uma economia com a verdade. Então, de fato, eu entendo assim também. Por isso que a gente abre agora todos os dados da área financeira para os senhores. Não adaptação do curso, 13, do trancamento, ordem pessoal e financeira. Seguramente esse número aqui deve estar em segundo lugar, também cremos. Ok? Na pós-graduação, aí já não guarda tanta correlação. Ó. O cara vai na faixa mesmo. Fala, o problema é financeiro e horário, que a gente sabe que mobilidade em São Paulo é complicado. E o cara está na média gerência, muitas vezes tem que estender o seu horário e tudo mais. Bem, casos revertidos na graduação. Olhem só, doutor Benedito, o senhor ia gostar, eu tinha certeza quando eu falasse esse percentual, que ele falava, Zé Paulo, toda aquela eficiência não é bem assim de conquista. O cara simplesmente voltou. Ele trancou, lá, né, cancelou, e a gente dá uma palavra, olha, vê se você volta. Um dia ele voltou, que resolveu lá os seus problemas. Ok? Veja, doutor Benedito, daquele número que a gente tem, 23% ele foi espontâneo até. Ele teve um input lá atrás, mas voltou. Ok?
E aqui, ordem financeira, 22, ele refez lá o seu cash flow, o seu fluxo de caixa, a sua estabilidade, e voltou. Ordem pessoal e assim sucessivamente. Por isso que eu falo que financeiro normalmente é o maior problema. Na pós-graduação, também, ó. Ele resolveu o problema dele lá, e quantos pedidos? Olha, eu já cursei 2 matérias. Eu vou começar de novo, eu tenho que fazer? Não. Ok. Muito bem. Então, vamos correr aqui um pouquinho. Vejam os senhores aqui. O acadêmico e o pessoal que antes ficava com a permanência, agora, como já foi dito, está com o PROATO, né, com toda essa formatação. Nós vamos ficar focados no que é financeiro. O acompanhamento e orientação dos alunos quanto a questões financeiras, né? Mediamos a aquisição de créditos privados para valer e outros, né, que tem aí. Para casos exclusivos, intermediamos via bolsas de estudo de filantropia, estamos fazendo estudos, né? Acompanhamento dos alunos beneficiários de ProUni, FIES e Bolsa Filantrópica, tudo financeiro. A gestão do crédito educativo, nós temos um fundo próprio de financiamento para os alunos. Os senhores sabiam disso? Talvez alguns não soubessem. E nós devemos até ampliar agora, como as outras têm. Hoje nós temos um limite de 5 milhões, já foram tomados 3 milhões, e favorecem aí 100 e poucos alunos. Muito bem. Agora, vejam, então, os trabalhos excedentes do setor de permanência. Foi criado o MAC Solidário. Nós temos N fornecedores no Mackenzie. Foi criado um banco de empresas que eles solicitam profissionais também para nós, divulgam as suas necessidades de vagas, para que a gente possa empregar os pais dos alunos, os próprios alunos também. Já tem alguns casos. É um serviço adicional. O colégio, tá certo? Todo o trabalho do colégio, dos colégios. O crédito educativo, que eu acabei de falar para vocês. E aqui é que eu creio que será um desenvolvimento tremendo, que eu já falei rapidamente com o doutor Benedito, e ele falou, vamos aprofundar, porque eu acho que aqui que será um ganho. Me permita, se eu estourar o tempo, doutor Cleber, porque isso daqui vocês verão a magnitude disso. Muito bem. Olhem os senhores. Quando eu falei, deixa eu voltar aqui só para salientar. É um projeto de CRM institucional que nós estamos criando, está em construção, que aquela figura que o Dr. Cleverson também está bem por dentro, chama-se do desertor. É uma palavra, fica feia. É o cara que desiste e não comunica. Não é aquele que veio e cancelou, ou que trancou. Ele simplesmente some, abandona. Ok? Então, nós estamos chamando de desertor. Olhem só. Bom, então eu já defini para vocês o que é o desertor. Para vocês terem uma ideia, esse desertor, que nós nem sabemos o porquê, equivale a 120% dos que cancelam. São dados gerais. Vejam os senhores. Ó, foi feito um levantamento desde 2012. Nesse histograma, os desertores, que nós estamos chamando, o cara que simplesmente sumiu, não renovou a matrícula, estava devendo ou estava em dia, enfim, foi embora. O azul, que cancelou. Bom, traçando uma média, a linha vermelha, a média, dos desertores, uma média anual de 1.100. Os que cancelam, os que formalizam, 889 ano. Então, ó, aqui ó, tem um trabalho a ser feito e que nós temos que fazer a 4 mãos, não é? E aí é que vai entrar, na minha opinião, o PROATO, porque nós vamos conseguir tentar eliminar isso quando ele ainda está. Ora, se ele está indo mal nas suas disciplinas, então o CRM, nós estamos construindo aqui, ó, vou deixar, porque é a última, viu, doutor Cleber?
eu não vou entrar aqui no detalhe, mas aqui já é um diagrama que nós estamos trabalhando com a área de inteligência e temos que aprofundar com a reitoria, porque vocês é que têm os dados fidedignos. Como falamos, nós somos uma área de apoio, de ficar lançando ideias. E eu, que sou financeiro, fico desesperado. Porque, veja, se um cara vai embora, vamos falar uma média de um curso de 4 anos, ele deixou de ficar aqui 2. Uma mensalidade de 2.000, para fazer contas redondas. E um ano dá 24. Ok? 24 mil. 10 alunos, 240. 20 alunos, 500 mil. 480. Vai multiplicando por aquela quantidade de 1.100. Estamos falando aí de 50 milhões. Ora, claro que tem muitos disso que nós não vamos captar. Que seja 10%, 20, 15, 30. Então, acho que a gente tem que aprofundar esses estudos. E eu sei que o doutor Benedito, quando eu falei rapidamente o ano passado, ele falou, Zé Paulo, precisamos aprofundar juntos. E a área financeira, o que puder apoiar. Ok? Então, isso aqui é um diagrama de dados frios, dados quentes. Enfim, nós temos a ferramenta, vamos trabalhar em conjunto. Ok? Então, é isso. Por exemplo, eu só vou falar aqui, fazer um comentário. Eu estourei o tempo já? Falta um minuto. Ah, então tem um minuto, vou falar. Que maravilha. Porque não é sempre que eu tenho esse privilégio também, tá certo? Você está com uma turma dessa daí que é fantástico, né? Vejam só. Os senhores mesmos, seguramente, aqui eu já vi vários que, às vezes, fazem pedidos lá de desconto para um aluno e tal. Aí vem, às vezes, até para amigos. Pô, se o cara conseguir 25%, 30%, é uma boa. Ele aplica, dá na mesada do menino, tal. Ótimo. Eu acho que é legítimo. Quando nós damos de desconto para, não necessariamente para quem efetivamente precisa, mas que a gente, não é? Quando eu dou 25, 30, 15, não importa, eu dei, eu perdi. Ok? Perdi. Foi renúncia. Ora, se eu falar para ele, para adequar o seu fluxo de caixa, vamos fazer o seguinte, eu vou te reduzir em 25, mas você vai pagar, depois que se formar, na mesma quantidade de meses que você usufruiu. Uma bolsa reversível. Você não vai pagar agora, não, no valor da mensalidade lá na frente. Olha só, se esse cidadão não me pagar, eu vou ter algum prejuízo? Nenhum, porque eu já dei agora. Então, o valor residual que eu ainda consegui, eu vou fazer o que é retroalimentação. Eu vou conceder para outros. Claro que não é no total. A última informação, que eu acho que é útil para os senhores saberem, porque vocês têm um espírito mackenzista. 2016, o valor fiscal que o Mackenzie, pelo seu faturamento, dentro da legislação, era obrigado, por lei, é o imposto dele. Não paga imposto de renda, não paga um monte de coisa também. Ele tinha que dar de retorno para a sociedade, falando em números redondos, 120 milhões de reais. De bolsas filantrópicas, carência. Nós concedemos 128 milhões. Então, no ensino superior, nós demos 24,7%, quando, na realidade, nós teríamos que ter dado por obrigação 20%. Olha a visão social. Porque esses é o que se enquadra como precariedade. De bolsa 100%, 50%. É legal. E no ensino básico, da educação básica, 21,5%. 1,5% a mais. Ok, são quase 8 milhões. 8 milhões é dinheiro. Fora isso, nós temos, fora o que é legal, nós demos, o total da renúncia, incluindo esses 8 milhões, foram 111 milhões a mais, que estão divididos entre a bolsa benefício, que é obrigatório pelo sindicato, ok? Os colaboradores que têm filhos, o equivalente. E sabe dessas que eu falei aqui, que a gente poderia fazer alguma troca, se o cara me pagar na frente, sabe quantos milhões em 2016? Eu estou levantando para apresentar para o Conselho, quantos desses foi 25, 15, 10? 34 milhões de reais.
Então, o que eu estou falando para os senhores? Nós temos que ser zelosos, obviamente, como os senhores são, na excelência de ensino, e nós, como apoio, temos que ser zelosos pela saúde financeira da instituição, ok? Com a graça de Deus, somos superavitários e que Deus é maquenzista além de tudo, né? Tá certo? A gente tem certeza, né? O problema nosso é não atrapalhar. Se não atrapalhar, a coisa vai bem. Então, vejam, eu estou falando essas coisas para os senhores porque os senhores são parte integrante. Os senhores é que fazem essa instituição. Então, sabendo desses detalhes, os senhores poderão ajudar muitos jovens que, às vezes, por um motivo de desespero, deixam ou prorrogam o seu sucesso profissional porque se sentem derrotados numa primeira dificuldade, num obstáculo. E é importante que os senhores saibam os números, né? Ok? Muito obrigado, é sempre uma alegria muito grande quando eu tenho essa possibilidade com vocês, ok? Bom, o Proato foi criado há 1 ano e meio atrás, e eu assumi o programa há um ano e 2 meses, mais ou menos. Tá? Eu vou contar um pouco para vocês sobre... Melhor eu começar, né? Vamos lá. Aqui. A nossa equipe, eu como coordenadora, a professora Maria Elisa, o professor Rony Paiano e a professora Ana Osório. Eu coloquei aqui só o grupo da universidade, não coloquei o capelão, que também faz parte dessa nossa equipe. Então, nós 3 trabalhamos com todo o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Os objetivos do programa: responder a uma determinação legal, né? Há uma determinação legal que implica a avaliação da universidade, a avaliação dos cursos, e então o Proato vem na linha de dar conta de responder essa determinação legal. O objetivo central do programa é favorecer ao aluno com algum tipo de dificuldade psicológica ou pedagógica acessibilidade e sucesso na vida acadêmica. Então, ele tem desmembrado vários objetivos específicos, mas eu não vou tratar deles agora, eu vou falar só desse objetivo geral, tá bom? Nesse sentido, o Proato tem trabalhado na mediação entre as necessidades educativas dos alunos atendidos e o seu sucesso escolar, pela via da orientação e acompanhamento dos próprios alunos, da família, dos coordenadores e dos professores. Tá? Também vou deixar para comentar esse tópico daqui a pouquinho, tá bom? Uma coisa importante é que não compete ao Proato a realização de diagnóstico ou tratamento. Então, o Proato não vai diagnosticar e não vai tratar o aluno aqui dentro. Tá? Ele vai orientar e acompanhar, orientar professores, coordenadores, a família, o próprio aluno, e fazer o acompanhamento. Então, ele não vai fazer tratamento e nem diagnóstico do aluno aqui dentro. Tá? Nós temos atendido os alunos e 90% deles chega com diagnóstico. Os que não chegam, ou chegam com um diagnóstico muito incompleto, a gente pede para que ele refaça o diagnóstico, para que a gente tenha mais dados para poder ajudar. Antes do recesso, no dia... Bom, final de novembro, início de dezembro, eu atendi um aluno que ele veio com um laudo de descalculia, feito por uma psicóloga que dizia que ele tinha descalculia. Aí eu, conversando com ele, perguntei: você, no que a gente pode te ajudar? Ele disse: eu não sei. Eu falei: e se a gente fizer isso? Ele falou: isso aí já fizeram, não adianta. Se a gente fizer aquilo não adianta. E aquele outro, não adianta. E aquele outro, não adianta. Eu falei: o quanto você sabe matemática? Ele falou: olha, eu faço conta no dedo e se eu uso calculadora eu faço algumas contas. Eu falei: bom, então é melhor agora eu vou continuar a conversa com ele e procurar um aprofundamento aí para a gente saber o quanto você pode ou não pode. E se a gente descobrir que ele não pode calcular, nós vamos ter que entender o que nós vamos fazer com ele e aquela disciplina específica que ele tá cursando. Bom, público-alvo: alunos com deficiência, ou seja, aqueles que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial. E aí, gente, eu não vou ficar explicando cada um desses tópicos, porque não dá nem tempo. Caso depois vocês queiram esclarecimentos, é só entrar em contato e a gente conversa. Mobilidade reduzida, por exemplo, em situação hospitalar, gravidez de risco, etc. Com transtornos globais de desenvolvimento, com síndrome de Asperger. E aqui a gente tem o apoio do programa de pós-graduação, principalmente a clínica de
espectro autista, transtornos funcionais específicos, dislexia, descalculia, TDAH, transtornos mentais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, psicose, e outras questões pedagógicas ou psicológicas que possam aparecer. E aqui, gente, dentro do quadro de atendimentos que foram realizados até agora, nós já atendemos todos esses tipos de casos. Tá? Formas de acesso, via coordenador do curso. Então, o coordenador do curso é uma forma direta de acesso do aluno ao programa. E aqui, é importante aos coordenadores conversar com os professores, porque, na verdade, o aluno chega muitas vezes para o professor e do professor para o coordenador. E tem alguns professores que se sentem mexidos com o aluno chegar para ele e falar, olha, eu tenho tal coisa e não consigo fazer tua prova antes da prova. Então, a orientação eu vou falar isso agora e depois com mais calma no encontro com os coordenadores, a orientação fale para o professor, pedir para o aluno procurar o coordenador. O professor não vai resolver a situação do aluno ali na hora. Ele não tem como fazer isso. Então, calma, converse com o coordenador vai entrar em contato com o PROAT e nós vamos encaminhar o caso do aluno. Isso acontece muito em época de provas, né? Em período de prova, isso tem acontecido com uma certa recorrência. O aluno presta vestibular especial para ingresso, ele ingressa na universidade, mas ele não se pronuncia em nenhum momento que ele tem um problema, porque na cabeça dele ele vai dar conta de vencer o problema. Aí, na hora da prova, ele não consegue vencer o problema. E ele vai perceber isso meia hora antes da prova. Aí ele chega na sala, professor, eu não posso fazer tua prova porque eu tenho X problema. Então, se acontecer isso, diga aos professores para que fiquem tranquilos e repassem a questão para os coordenadores, que aí a gente encaminha a situação. Isso tem acontecido e tem dado certo em algumas unidades em que acontecer. E o outro é que, em breve, nós vamos pedir um mapeamento, realizar um mapeamento dos alunos que têm alguma dificuldade ou deficiência na universidade. E esse mapeamento, ele é necessário por quê? Porque é preciso que a reitoria tenha uma visão clara de quem são os alunos que têm deficiência na universidade por conta de uma futura avaliação. Então, a gente tem que fazer isso com muita rapidez. Tá? E, então, vai ser pedido aos diretores e aos coordenadores esse mapeamento, vai ter lá uma planilha para ser preenchida. O coordenador ele tem autonomia para atender o aluno. Se ele acha que pode ter condições para atender o aluno, ele pode atender. Nesse mapeamento, ele tem que colocar todos os alunos para que a gente tenha os números. Tá? Mas ele tem que entender também que, muitas vezes, ele pode não ter e achar que tem. Então, ele tem que ter claro isso, porque se aparecer algum problema, ele pode responder pelo problema. E não é o programa que responde, é o coordenador que vai responder. Então, isso precisa ficar claro aí, né? E talvez a gente tenha que conversar um pouco melhor sobre isso. Então, nós vamos fazer esse mapeamento, tá legal? A CGA, segundo o que o Wagner acabou de apresentar, é uma forma de acesso ao programa. A ouvidoria e a pró-reitoria são formas de acesso ao programa. O próprio aluno, agora o aluno que fez ingresso, o que ingressou agora esse semestre, na matrícula dele, ele diz se ele tem alguma necessidade educativa ou se ele não tem, se ele tem alguma deficiência ou se ele não tem. Esses nomes vão chegar para a gente, nós vamos acessar esses alunos, e a partir do semestre que vem, nós vamos trabalhar com a rematrícula. Então, na rematrícula, toda rematrícula, o aluno vai ter que dizer se ele tem uma deficiência ou não tem. Por quê? Para a gente poder cobrir um pouquinho essa coisa do aluno chegar de uma hora para outra e falar, eu tenho isso. Então, todo semestre ele vai poder dizer, eu tenho. Se ele falar que não tem, ele está omitindo. Então, na hora que ele falar, eu tenho em cima da prova, a gente pode conversar com um pouco mais de tranquilidade. Porque o aluno chega dizendo, eu tenho, e ele chega dizendo, eu tenho e eu quero para amanhã. Né? E algumas vezes não é amanhã que a gente pode ajudá-lo, tem que precisar de mais tempo para poder ajudar. A família do aluno, no final do semestre também, uma mãe passou aqui, teve notícia do Proato, conseguiram me encontrar, eu conversei com ela. O filho com uma depressão profunda e ela não sabia o que fazer. Né? Aí eu conversei umas 3 ou 4 vezes com ela, e os atendimentos, tem um caso, gente, né? Mas assim, tem um caso que eu atendo a família, ou o coordenador, ou o aluno, toda semana, no semestre inteiro. É sempre um dos 3. Então, os casos são bastante
complexo e bastante... as pessoas estão bastante mexidas em decorrência da situação que elas estão vivenciando. O contato do PROATO para alunos ingressantes, o PROATO envia e-mails aos alunos que ingressaram, porque a gente tem uma lista também que chega do vestibular, dos alunos que prestaram vestibular especial e que ingressaram na universidade. Então, a gente envia um e-mail para eles, falando, olha, tem um programa que está à tua disposição, se você tiver interesse, por favor. Nós tivemos um retorno, acho que de uns 4 ou 5 alunos esse semestre passado nessa condição. Olha, professor, agora eu não preciso, eu passou 2 meses, agora eu preciso, então você pode me ajudar? As parcerias do programa, a CAP, né, da Pró-Reitoria, que a Marili coordena, que trabalha com desenvolvimento profissional de professores, e agora a gente vai trabalhar tentando focar mais nas unidades que têm alunos com mais dificuldades para trabalhar os professores. O programa de pós-graduação em distúrbios, principalmente a clínica do transtorno do espectro autista, né, trabalhar a orientação dos professores de determinados diagnósticos. Então, eu atendi uma aluna no semestre passado que ela já é uma aluna com 30 e poucos anos e ela tem 2 crianças que têm aí os filhos nessa questão do espectro autista, e uma aluna muito difícil, começou a contar a vida dela, contar questões dela, e, na verdade, me parece que ela também tem a problemática, mas nunca soube a vida inteira que tinha. Aí eu entrei em contato com a clínica, encaminhei ela para a clínica vai avaliá-la para a gente poder ajudá-la e para ver se ela se entende um pouco melhor e consegue ver um pouco melhor com ela. Tá? A clínica escola do curso de psicologia também tem nos ajudado no atendimento psicológico de alunos que nos procuram. Bom, gente, o mundo que nós vivemos, vocês sabem como todos nós temos questões. Então, tem alguns alunos que estão vivendo situações muito duras, muito difíceis, e correm pedir ajuda. E eu corro pedir ajuda para a clínica. Tá? Então, eles têm me acolhido aí vários alunos e ajudando bastante no trabalho. O setor jurídico também é um setor importante que tem ajudado a tomar algumas decisões de encaminhamento, porque alguns alunos têm entrado... qual é o nome agora? Não é processo, eu não lembro o nome. Liminar. Então, essa liminar vem, o aluno fala, olha, eu estou sendo prejudicado porque eu tenho isso, isso e isso. E vem com um calhamaço desse tamanho do advogado que justifica. Então, a gente tem trabalhado junto com o departamento jurídico, o setor jurídico, para tentar dar conta de resolver essas situações. E tem resolvido, né? Tem acontecido coisas interessantes. Tem uma advogada que trabalha com direito educacional que era uma carne assim, dura de roer, mas hoje ela é amiga, hoje ela é companheira. Teve uma aluna nossa que foi lá falar com ela falou, vai lá e fala com o PROATO, fala com o professor Rinaldo que ele vai resolver para você. Então, a gente já conseguiu resolver, pelo menos acalmar a mulher, deu para acalmar, né? O curso de farmácia, o curso de nutrição. Agora, esse semestre, nós vamos tentar nos aproximar um pouco mais, porque tem alunos que tomam remédio compulsivamente, né? E tem alunos que estão com obesidade, está gerando problema, então a gente vai dialogar um pouco com esses cursos para ver se consegue o acompanhamento e o apoio desses alunos. Tá legal? E encaminhamentos externos, para atendimento psicológico. Então, um aluno, professor, eu preciso de alguém que me atenda, que eu não estou bem, ou então, olha, você não quer um atendimento, a gente procura profissionais externos para poder encaminhar. Médicos também, psiquiatras e neurologistas. E agora a gente está se aproximando um pouco mais da Andea, né, do Colégio Grafem, que trabalha com dificuldades de ensino e aprendizagem. O Colégio Andea, o pessoal do Grafem deu uma oficina aqui na Semana Pedagógica do ano passado, deu curso de formação para os professores durante o semestre no FOPEP, e agora eu estou encaminhando para eles um aluno nosso, que é esse aluno da matemática, né, para eles poderem trabalhar um pouco, tentar ajudar a gente a entender como nós podemos ajudá-lo. Tá? E tem mais um aluno, que esse aluno, eu não vou tratar dele aqui, porque acho que não vale a pena. Assim, é um caso muito complexo que não vai tomar muito tempo. Bom, gente, então, minha apresentação termina por aqui. Eu vou passar também sem mais delongas, uma primeira pergunta para o Wagner, o que não significa dizer que as outras pessoas à mesa também não possam contribuir.
nós temos aí, conseguimos os nossos 20, 25 minutos para este diálogo. Então, a pergunta está formulada nos seguintes termos: qual é a política para o atendimento ser pela internet? Muitos documentos poderiam ser digitalizados e acessíveis aos alunos, automatizando o atendimento ao aluno. Wagner, por favor. Bom, eu sou um entusiasta do autoatendimento, desde que bem feito, né? Então, eu acho que se tem a satisfação do aluno e nós damos a ele os canais corretos e necessários para que ele mesmo possa ter um autoatendimento, correr atrás das suas demandas, ótimo, né? Agora, o que acontece? Nós já temos alguns documentos que são disponibilizados no TIA, né? Alguns documentos que ele pode gerar e por lá mesmo ele já imprime e já é disponibilizado para ele. Porém, nós temos também em desenvolvimento o BPM. O que é BPM? BPM é um software, é um CRM? Não, ele é uma plataforma. Isso está em desenvolvimento com a CPCA, que está já em fase de teste, já tem feito alguns testes no CCSA. O BPM, ele virtualiza alguns requerimentos, né? Embora alguns documentos eles precisam ser em primeira via, assinado pelo secretário-geral, porque a pessoa precisa apresentar a primeira via, então o papel físico dificilmente, em alguns casos, vão deixar de existir. Mas, em todo caso, já existe, junto à CPCA e até a CGA, como setor de articulação, vem acompanhando esse tipo de desenvolvimento e até com uma certa prioridade, porque o número de requerimentos é enorme nas nossas frentes de atendimento e isso daí acaba gerando muito trabalho no back-office, né? Então, nós já temos feito, a CPCA já tem feito alguns testes com o CCSA e provavelmente isso daí é só questão de tempo para poder já disponibilizar para os outros também. É óbvio que isso é uma etapa, depois vem as outras etapas também de implantação dessa plataforma. É importante fazer um teste primeiro em uma unidade para ver se o workflow de aprovação e direcionamento está funcionando certo, a questão de geração de relatórios, se o processo é confiável o suficiente. Então, respondendo, né, é óbvio que também tem muitas outras possibilidades de desenvolvimento, e isso tem sido feito, e nós pretendemos, mesmo a coordenação começando agora, nós já temos pautado já sobre isso, na tentativa de poder dar esse tipo de acesso que o colega aí comentou. Ok? Então, já existe esse processo, é só uma questão de tempo para poder ser disponibilizado aos demais. Mas isso é uma demanda que está junto com a CPCA. É uma pena que o engenheiro Nelson não está aqui, mas ele poderia nos ajudar para ver que ponto que está, mas eu creio que não deve demorar muito tempo também, não. Ok? Temos uma segunda pergunta, mas eu já antecipo que eu, particularmente, não tenho uma resposta precisa. Se algum dos colegas à mesa tiver, ou mesmo alguém na audiência, eu conto com a cooperação. A pergunta está assim formulada: qual é o percentual de alunos que solicita documentos, certificados ou atestados que, de fato, são necessários? Então, eu entendo que seria uma pergunta no sentido de saber quantos são os certificados, documentos efetivamente necessários na ótica do aluno e quantos seriam supérfluos. Eu confesso que eu não faço a menor ideia, até porque eu sou levado a crer que todo graduando e mesmo todo pós-graduando dessa instituição que pede um documento, na ótica dele, ele precisa do documento, na ótica dele. Agora, se eu posso até fazer um levantamento com o Nelson Calegari, não é? Se há algum dado, alguma estimativa de alguma coisa que tem essa natureza supérflua. Eu desconheço. Se algum dos integrantes à mesa ou mesmo à audiência tiver algum percentual, algum índice, fruto de algum levantamento em alguma época, mas eu sou levado a crer que esse número não existe. Não existe no sentido, nós não o conhecemos. Okay? Eu só sei o número daqueles atestados que nós cobramos, que são só alguns, né? Mas é uma fatia ínfima dentro do todo. Parece que chega mais uma pergunta. É pergunta?
porque aí eu leio as perguntas antes das sugestões, as quais também muito agradecemos. Bom, essa pergunta ela está formulada no seguinte termo: uma questão importante relacionada à evasão é a escolha da carreira, seja da graduação ou demais, realizadas ao longo do curso. Há previsão, então agora a pergunta, há previsão de oferecer apoio e orientação de carreira para discentes? Eu vou dividir essa pergunta primeiramente com o professor Rinaldo, até porque eu creio que parcialmente, estou seguro que parcialmente nós já atuamos nesta frente. Agora eu passo para o professor Rinaldo, se ele quiser tecer algum comentário sobre isso, lá no âmbito da psicologia, no campo, não sei, professor Fabiano. Essa é uma das atribuições previstas no PROATO. Então, o PROATO, até agora, ele deu conta de uma fatia e de um grupo de alunos. Esse é um grupo de alunos previsto para a gente trabalhar também. Só que isso implicou algumas coisas. A última vez que eu discuti isso no setor jurídico, uma proposta de reflexão com um aluno, por exemplo. O aluno tem uma dislexia, uma descalculia, está fazendo engenharia, então minha proposta era sentar com esse aluno e tentar negociar com ele. O jurídico falou, calma lá, que não pode ser assim. Então, é algo que pode ser implementado, mas também tem que ser implementado com cuidado, né? Então, eu preciso... a gente está pensando ainda sobre isso, é algo a ser implementado, tá bom? Bom, eu também quero fazer um pequeno complemento. A coordenadoria anteriormente denominada de apoio discente e que agora é de desenvolvimento acadêmico, embora ela não esteja com essa atividade, digamos, no seu core, não é? Mas ela também pode atuar em havendo a demanda, não é? Eu tenho ciência de que no nosso curso de psicologia, algumas ações... bom, primeiro nós temos expertise para fazer, não é? Então, nós já temos alguma atuação pontual nesses casos, ok? Agora, se a pergunta está direcionada no sentido de estruturar alguma ação, seguramente está ainda no plano da reflexão, mas ela não existe uma ação formal e implantada, ainda que ela esteja contemplada no escopo do PROATO. Então, todo e qualquer aluno da graduação e da pós-graduação que demandar este tipo de necessidade, quer seja diretamente, quer seja por meio daquelas outras portas de entrada, aqueles outros canais, esta pessoa será atendida. Essa pessoa será seguramente atendida. Professor Rinaldo? Tem outro dado que é importante, que é o próprio regimento do Mackenzie. Existe uma prova que é feita para o aluno migrar de um curso para outro, né? Então, aí, essa migração, essa orientação, esse direcionamento vocacional realizado com um aluno específico, e migrar esse aluno sem ele passar por essa prova, a gente teria que fazer uma mudança, né? Bom, então, avançando um pouco, eu tenho aqui um conjunto de perguntas para o professor Rinaldo, porque dizem respeito à questão do atendimento PROATO, não é? Então, a pergunta está assim: quando o professor suspeitar, esse suspeitar está entre aspas, ok? Quero ser bem fiel ao que está escrito, que o aluno está com algum problema, com alguma dificuldade. Então, somos eu e você em sala de aula, não é? Então, quando suspeitarmos que um dos nossos alunos está com algum problema, alguma dificuldade, aí vem as perguntas, professor Rinaldo. Falar com o aluno. Então, o professor deve, professora deve, falar com o aluno. 2, encaminhar o aluno para o coordenador. 3, encaminhar o aluno para o PROATO no edifício João Calvino. 4, interrogação, deve ser uma outra pergunta, enfim. Então, vamos pular a quarta pergunta, não é? Porque eu também não entendi. Então, as 3 primeiras. Na verdade, é isso. Como que o professor, vamos reduzi-la, não é? Vamos sintetizá-la. Como que nós, como professores, em sala de aula, suspeitando de que algo não esteja bem com um determinado aluno, não é? É uma suspeita, porque muitos de nós não somos especialistas em um mundo de temáticas. Então, qual é o nosso procedimento? Abordamos o aluno,
comunicamos a coordenação, conversamos com colegas professores para fazer um batimento, se aquilo também vai ao encontro ou de encontro à percepção de outros colegas. Já falamos com o aluno, já nos relacionamos com o PROATO, embora eu possa ter uma resposta, eu vou passar para o professor Rinaldo. Bom, quanto mais dados o professor tiver desse aluno, melhor. Porque o que acontece é pisar em ovos, né? Você pode falar com o coordenador chama o aluno para conversar e diz para o aluno: eu estou chamando você porque o professor, desculpa, gente, eu vou usar um termo, achou que você é estranho. Né? Aí o cara vai olhar para você e fala assim: você é estranho, eu sou normal. E a situação fica um tanto quanto delicada. Então, o professor tem que colher o maior número de dados possíveis e, colhendo dados e se aproximando do aluno, ele pode sugerir ao aluno: olha, esse tempo que a gente está conversando, existe alguma coisa que não está batendo. Você sabe o que é? Né? Você entende? Você está fazendo 4 semestres a mesma disciplina comigo. Será que você não tem algum problema? Não, você nunca viu nada? Porque o professor está lá do lado, ele tem mais traquejo. Aí ele comunica ao coordenador, né? E o coordenador chama a gente para conversar. Eu tive uma conversa com alguém aqui, com algum coordenador, eu acho que foi com a Elaine, que é a professora Elaine, exatamente sobre esse ponto. Ela falou: mas tem um aluno que é assim, assim, assado. Eu falei: Elaine, você tem dados suficientes para conversar com ele? Ele está reprovando há tanto tempo. Eu falei: então chama ele e fala: nós estamos preocupados com você, você está reprovando muito, está acontecendo alguma coisa, nós podemos te ajudar. Nunca diga nada para o aluno que ele tem ou que ele não tem. Chama ele para conversar e pergunta. Se o caso é muito sério, porque tem casos de agressão, aí a gente toma uma outra linha, a gente precisa conversar um pouco melhor sobre isso. Mas nos casos aí, essas questões pedagógicas, a gente precisa... Então, conversa com o coordenador. O professor chegou e falou assim: professor, pega mais dados, vamos lá. Né? Pede para ele, se aproxima dele. E assim a gente vai conseguindo trazer o aluno para perto da gente e assim a gente pode ajudá-lo. Né? Muito cuidado e muito carinho, só isso que eu peço para vocês, porque a gente pode agredi-lo, né? E aí a situação pode reverter contra nós, e não é isso que a gente quer. A gente quer ajudar o aluno, nossa intenção é a melhor. Complementa. O fluxo? O fluxo é o professor, se aproxima do aluno, vai ao coordenador. Se o aluno aceita a ajuda, ele pode ir ao coordenador ou pode mandar o aluno direto para o PROATO. Se o aluno aceita ajuda, aí o fluxo pode ser aluno direto PROATO ou aluno coordenador. Eu acho que aluno coordenador é melhor. O professor dá ciência ao coordenador, o coordenador tem ciência do caso e encaminha para o PROATO. Ok. Só lembrando, que é de ciência de todos, que o aluno ou a aluna pode ser resistente a procurar a ajuda. Isso está posto para todo mundo e é uma dificuldade com a qual nós já lidamos. Agora, isso vamos ter que ter um outro tipo de abordagem, é nesse sentido que a equipe trabalhando de forma integrada, lá na ponta, porque quem está em contato com o aluno, com a aluna, são os professores da etapa que ele cursa, como também o coordenador do curso. Nós temos que despertar nesse aluno um nível de segurança tal que ele não se sinta exposto, que ele não se sinta inseguro, porque inseguro ele já está, e talvez por isso nem reconheça o tipo de dificuldade que ele tem, até porque às vezes nos chegam demandas também dos pais do aluno, e se chegar a demanda pelos pais do aluno e este aluno não quiser o apoio, não estiver predisposto ao apoio, como apoiá-lo? Nós vamos continuar tentando. Agora, isso já são alguns casos com os quais temos convivido. Alguns se mostram mais receptivos, mais susceptíveis ao apoio que queremos prestar. Outros são mais resistentes, e essa é a nossa luta diária. Professor Rinaldo, algum complemento? Tem casos de alunos que procuram o programa, mas não querem que eu comente com o coordenador, nem com o professor, nem com ninguém. Nem com a família. Nem com a família. Ele procura o programa, vai lá, conversa comigo, 2, 3, 4 horas, 2, 3 vezes por semana, né? Aí some, de repente o aluno some, aí ele vai 2, 3 semanas e some. E ele não quer que eu vá lá no coordenador e fale: olha, coordenador, esse aluno tem um problema, ele quer conversar
programa, descobriam e têm acesso. Mas então ficou claro, queridos professores e queridas professoras, o ponto fundamental é que se você atua como um parceiro proativo do programa, quer dizer, você está atento a essas demandas, porque nós não estamos lá na sua sala de aula, e não é o caso de estarmos, mas você lá na ponta, você tem eu não queria usar essa palavra, mas vou usar, você tem um feeling, não é, de que algo não está bem com um determinado aluno, com uma determinada aluna, faça esse batimento, busque as informações, acione o seu coordenador e acione o PROATO. É isso que está posto, ok? Aí haverá de funcionar ainda melhor do que já funciona. Temos também, bom, não sei se ainda vamos ter mais questões, estão preparando, mas enquanto isso, então, eu vou... não, é porque tem mais pontos aqui. Não. Então, eu tenho algumas sugestões que eu quero tratar aqui. Uma delas é uma sugestão que diz assim: será maravilhoso quando o aluno, ao descobrir que entrou no curso errado para ele, puder trocar de curso dentro da UPM sem ter de prestar novo vestibular, que é extremamente desgastante. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele não precisa fazer vestibular. Há muito tempo. Bom, uma ressalva, porque os editais de transferência interna, eles já são semestralmente publicados, e isso tem tempo, muito tempo. Agora, o aluno está num curso de baixa demanda, vou usar um termo aqui mais popular, de baixa procura, mas ele descobre que aquela carreira não é a carreira que ele quer. Ele já conversou com o coordenador do curso, já conversou com as pessoas, e ele descobriu, não é aqui, estou no lugar errado. Mas ele quer ir para um curso de altíssima procura, altíssima demanda, e não há vaga. Ora, não há vaga, então ele tem que fazer vestibular. É tão simples quanto isso. Ou então nós temos 10 vagas, que são vagas, por vezes, até que surgem por causa de deserções, por vezes a vaga aparece em semestres subsequentes por causa de deserções. Às vezes é isso, não é a única causa. E aí nós temos 30 demandantes, e você não acha que o 30 o número eu estou chutando, não. Um pequeno exemplo agora recente do último edital, que era uma mudança de turno, de uma etapa de um curso. Tinha 36 demandantes. Bom, a gente arrumar, me perdoe o verbo, arrumar 36 vagas no outro turno, em uma única etapa, você há de convir que nós teríamos que estar com uma deserção tremenda, o que seria uma coisa no limite do absurdo. Bom, então nós temos o processo do edital, e os alunos se candidatam, e tem um critério eminentemente meritocrático. Toma-se tudo que aquele aluno cursou. Bom, primeiro, ele só concorre com similares a ele. Então, são alunos, no caso de mudança de turno, do mesmo curso, da mesma etapa. Toma-se tudo que ele já fez, e você sabe, você que acompanha o edital, está lá a fórmula. Faz-se uma média geral acumulada e hierarquiza-se. É tão simples quanto isso. Por vezes, temos vagas para todos. O empenho da pró-reitoria, o empenho da estrutura da reitoria em viabilizar as migrações internas está posto. Agora, por vezes, nós já tivemos semestre de resolver 700 situações, incluindo tudo: mudança de curso, mudança de etapa e mudança de campus. E, às vezes, um mesmo pedido são as 3 coisas. O menino ou a menina quer mudar de campus, de curso e de turno. Por vezes é possível, mas a boa notícia que eu tenho para você, que colocou a sugestão, e que nos agrada, e que estamos todos atentos, não é mandatório que o nosso aluno faça vestibular. Será mandatório quando não houver disponibilidade de vaga para o curso ou para a etapa para a qual ele quer ir. E isso, qualquer universidade séria, é assim que funciona, não é? Bom, uma outra... Temos mais perguntas? Ok. Então, como chegou aqui uma pergunta, é do professor Pucci, porque todo mundo viu que foi ele que formulou, não é? Então, existe algum número de telefone de emergência no caso de um aluno ter uma crise? Pucci, não, Pucci, é o seguinte, Pucci, ninguém deu o telefone do professor Pucci, por favor. Você tem que prestar vestibular, Pucci, para curso de psicologia. Nós vamos te aceitar no curso de psicologia.
tem uma nova formatação do PROATO agora, onde uma das entradas, eu acho que vai dar conta de acolher isso que você está pedindo. Vai facilitar um pouco, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente está na organização ainda, mas uma das entradas vai cobrir essa questão que você está colocando. Tá bom? Então, isso vai ser divulgado depois com mais... Tá bom? Mais uma pergunta. Um colega ou uma colega nossa nos diz: venho de uma universidade em que existe um programa intitulado NAI, Núcleo de Apoio e Inclusão, e muitas vezes o aluno devidamente diagnosticado não aceita a ajuda para não ser discriminado pelos colegas. Como essa situação é tratada, ou está sendo tratada, ou virá a ser tratada pela nossa universidade? As mudanças dos tempos verbais fui eu que incluí, tá bom? Professor Rinaldo, o professor Rinaldo já mencionou alguma coisa nesse sentido. O cuidado está posto, mas, por favor, professor Rinaldo. Semestre passado, vou contar um caos para vocês, né? O professor gosta de caos, eu vou contar um caos. Uma aluna, atendi essa aluna, assim, várias semanas, né? Semana passa, semana vai, semana... E ela, professor, eu preciso falar com você, eu atendi. E aí eu consegui amarrar umas coisas com ela e com o coordenador, né? Ela foi conversar com o coordenador perguntou: eu posso falar do teu caso na classe? Ela falou: pode. Aí no outro dia ela mandou um e-mail para mim, possessa da vida. O coordenador foi lá e falou: minha vida está muito pior agora, pá. Eu falei: meu Deus do céu, o que esse coordenador fez? Aí eu falei: bom, tá bom, calma, eu vou conversar e já volto a falar com você. Aí eu conversei com o coordenador, ele contou essa história para mim. Ela deixou, Rinaldo, ela falou que eu podia falar. Então, me perdi a pergunta agora. Mas é da aproximação do aluno. O aluno diagnosticado não aceita ajuda, porque ele pode ser designado. Até agora, nós não vivenciamos nenhuma situação em que isso foi demonstrado. Só o caso desse aluno. Esse aluno me disse o seguinte, eu falei: porque o combinado era, eu iria à classe conversar com a turma dela. Só que ela permitiu o coordenador do jeito dele foi lá e fez. Ele fez de bom grado, ele não foi lá falar mal dela, não foi lá denegrir a aluna, né? Mas, né, eu estava matutando como eu chegava, ele chegou chegando, né? Tá? E aí o que aconteceu? Eu tive que recuar, perguntei para ela: você quer que eu vou lá e converse com eles? Não, professor, agora não precisa mais. Agora eu não quero mais, porque agora estou revoltado com todos eles. Aí pronto. Mas ela resolveu que não. Mas a saída qual que é? A saída é possível conversar com a classe, só que a gente precisa criar estratégia para conversar com a classe. Muitas vezes você vai na classe com uma boa vontade, a tua boa vontade acaba pondo por água abaixo ou apagando um pouquinho de luz que tinha ali, vai para o ralo. A gente sabe que isso acontece, e, assim, minha experiência na educação pública, no ensino médio, me mostrou que isso acontece de montão. E lá acontece muito mais do que aqui, né? Aqui, por enquanto, esse caso específico aconteceu e acabou indo para um outro lugar, mas é possível lidar com casos assim. A gente tem que ter um pouquinho de carinho, um pouquinho de tato, saber como aborda. Como aborda a classe, esperar o momento certo do aluno, onde ele está preparado para se mostrar, né? Teve outro caso, né, que eu vi a coordenação aqui agora, em que o aluno falou: eu quero que vá lá falar, e depois passou 2 semanas, ele estava super bem na classe, ele virou e falou: não quero mais que vá falar com a minha classe, não precisa. Então, a gente precisa, assim, pensar os casos, né? Os casos precisam ser relatados, a gente precisa pensar os casos, para entender como abordar, para entender como ajudar o aluno e tomar as decisões corretas sempre. Tá legal? E por óbvio, todas as questões que envolvam sigilo profissional, dentro do escopo da ética profissional, estão a priori assegurados. Isso é por óbvio, não é? Bom, caminhando para o encerramento, nós temos aqui 2 sugestões, de certa forma, ambas têm impacto aqui financeiro, professor José Paulo, mas é um compartilhamento, nós agradecemos, não é? Um deles, tem menos impacto financeiro, então lerei primeiramente, é mais um impacto e um comprometimento nosso, não é? E que, de certa forma, também já fazemos, ainda que com limitações. Ligar periodicamente, uma sugestão, ligar periodicamente para os alunos que saíram da UPM, porque para alguns deles, conforme o tempo passa,
resolvem o problema, como o próprio professor José Paulo já falou, não é? Que gerou sua saída, mas, grifa, esquecem que a faculdade pode ser uma boa opção novamente. Ligar com simpatia, paciência, incentivando o aluno a retornar. O professor José Paulo quer fazer algum comentário, por favor? Então, esse é o trabalho que agora nós passaremos a desenvolver naquele diagrama, último slide que eu mostrei. Nós termos, vamos dizer, uma ação ativa, né, junto a esses que já passaram por aqui e não vão, e por algum motivo deixaram de dar continuidade no seu curso. Isso é que nós vamos desenhar nessa linha, ok? Bom, eu também posso assegurar que nós temos considerado várias estratégias nesse sentido, estratégias junto aos potenciais ingressantes já acontecem, não é? Nós temos ciência dos coordenadores de curso, que têm sido bastante proativos naqueles casos de primeira chamada, segunda chamada do vestibular, terceira chamada, mas que têm atuado de forma muito forte, não é? De uma forma muito proativa na questão da abordagem aos alunos, com telefonemas, com e-mails, não é? E se colocando à disposição para receber esse potencial ingressante na casa. Isso tem acontecido, e também é nosso desejo, talvez isso ajude, está no escopo do trabalho de atendimento que acabou de ser aprovado, não é, pela reitoria, e conta com o apoio, não é, 100%, eu gosto de dizer 105% da reitoria, o trabalho como um todo. Nós temos uma intenção de que nenhum aluno tranque ou cancele seu curso, alegando uma questão de insatisfação com o curso ou de não adaptação ao curso, questões dessa natureza, sem interagir com o seu coordenador. Não nos parece minimamente razoável que um aluno consiga, se é que ele conseguia, trancar o seu curso, cancelar o seu curso por essas razões, mas ele não interagiu com o coordenador do curso, ele não interagiu com o coordenador adjunto. Então, o coordenador nem teve o direito de explicar, eventualmente, que no semestre seguinte, na etapa seguinte, aquele problema que aquele aluno vislumbrava deixa de existir. Não é? Então, isso me parece que também já caminha nessa direção. Também deve caminhar nessa direção, isso está em estudo, que hoje nós já temos o processo de reingresso, mas nós consideramos, evidentemente, eu estou falando isso aqui ainda de modo preliminar, mas consideramos a hipótese de lançar editais semestrais para reingresso e dar, então, maior publicidade, não é? Porque hoje o aluno que chega aqui tem um processo, ele é recebido, ele assina, ele faz o pleito, claro que tem um regramento interno para o reingresso, mas nós poderemos vir a fazer, não estou prometendo que será assim, esse assunto será oportunamente trabalhado junto ao magnífico reitor, mas da edição de editais para isso. E a última sugestão, nós ainda temos 3 minutos para concluir a mesa, não é? Nos diz assim uma colega ou um colega professor. Sugestão para evitar que a dificuldade do aluno do ponto de vista acadêmico se agrave a ponto dele reprovar. Haver monitoria em todas, aí tem um grifo triplo, não é? Haver monitoria em todas as disciplinas, de todos os cursos, e não apenas nas que reprovam demais. Não há diferença entre abandonar o curso devido a uma disciplina que reprova mais ou que reprova menos. A pessoa agradece e diz, excelente iniciativa essa do Proato, vamos trabalhar juntos. Seguramente vamos trabalhar juntos. Eu desconheço universidade, que tenha monitoria em todas as disciplinas de todos os seus cursos. Aí você pode dizer, bom, isso quer dizer que nós, então, porque nós não somos diferentes, etc., somos. Tem uma questão de custo, não é? E tem uma questão de logística, tem uma questão de operacionalização que eu não tenho a menor condição de dizer para você que seja viável. Eu creio o contrário, que isso seja inviável, e não é só para a UPM, para universidades do porte da UPM, da complexidade da UPM. Agora, nós estamos, e eu coloco isso para todos os docentes, sobretudo para todos os coordenadores e diretores aqui presentes, se você detecta uma demanda para monitoria, que hoje ela não é atendida, faça chegar, por meio da nossa coordenadoria de desenvolvimento acadêmico, ou por meio do pró-reitor, pode ser por e-mail, uma visita que você nos faça, ou faça ao professor Nabil, faça chegar essa demanda. Ela será estudada com toda a dedicação, com toda boa vontade para atendê-la, dentro dos limites que temos, inclusive dos limites orçamentários. E, por fim,
a minha palavra tem que ser e será de agradecimento a cada professor, a cada professora aqui presente, não é? A cada coordenador, cada coordenadora, cada diretora, um magnífico reitor que nos alertou no início, talvez a sua impossibilidade, mas que nos honrou com a sua presença até o final dessa sessão. Eu também agradeço ao colega pró-reitor que está aqui conosco também, mas eu quero fazer um agradecimento destacado a algumas pessoas que já foram mencionadas pelo professor Rinaldo, ao próprio professor Rinaldo, à Misa, ao Ronê, à professora Sandra, à professora Eloy, à professora Marili, aos professores que integram o curso de psicologia, a clínica psicológica, faço isso por meio do seu coordenador, o professor Eric, também aos professores do programa de distúrbios do desenvolvimento, faço esse agradecimento por meio do seu coordenador, coordenador do curso de pós, o professor Luiz Renato. E hoje de manhã nós falávamos sobre a cooperação pautada por confiança recíproca. Então é isso que está posto para nós, é isso que continua posto para nós, não é, professor José Paulo, Wagner, Rinaldo, para todos nós. Se nós trabalharmos de forma cooperativa, colaborativa, pautados por confiança recíproca, estou seguro que esta metodologia, esse procedimento de atendimento será um pleno êxito e nós haveremos de entregar ao nosso aluno, ao nosso graduando e à sua família possibilidades ainda mais vigorosas do que aquelas que já entregamos hoje. Muito obrigado a todos.